Oi, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos dar dicas importantes aí para vocês de como a gente faz nessa época do ano que é tão seca e que a gente acaba passando aí por muitos perrengues com as nossas plantinhas, né, mãe? Sim. Muita gente leva para o nosso jardim essa dúvida de como fazer, de como que a gente faz nessa época para as plantinhas não ficarem tão secas, não queimarem, não sentirem tanto, e muita gente passa por problemas aí. E em cada época do ano tem algumas dicas e alguns macetes para a gente diminuir as perdas das nossas linduchas e ter um cultivo mais tranquilo. Então vem para você aprender. E nós somos a Aline e a Anne do Jardim Rosas, Suculentas e Cactos, uma flora especializada em cactos e suculentas no Vila Cristina, em Betim. E então, se você quer muito saber e essa dica especial que a gente tem sobre como lidar com essa época do ano que é tão quente, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não foi inscrito, deixa o like, um comentário, né, mãe? Sim. A gente sempre lê todos os comentários e responde tudo aí para vocês. Então deixa, que é muito gostosa essa interação que a gente tem lá nos comentários. Aqui são exemplos de plantas que estão aqui, ó, muito sequinha, ó, seca o substrato, ela perdeu folha. Esta daqui também está bem murchinha. E aí tem que dar uma caprichada mais na rega nesse calor que tá. É diferente, às vezes não precisa de passar 3 dias, às vezes dia sim, dia não. Você tem que analisar se a sua planta tá seca e se tá sentindo. E no caso, quando tá desse jeito, como ela mostrou ali, que a plantinha, ela tá muito murchinha, isso aí é um sinal muito gritante para a pessoa ter atenção e ver que tá faltando água para a plantinha. Tem uma, mãe, que é o coração partido? Sim, que ele fica murchinho, murchinho. É, e as plantinhas que são coração partido, cotiledon pendens, e as plantinhas que a gente já percebe na nossa coleção que elas gostam de um pouquinho mais de água, as que tem as folhinhas mais fininhas, né, mãe? Às 11 horas. São as que mais sentem. 11 horas mesmo, no dia a dia já precisa molhar todo dia. Só que quando essas épocas assim, mais quentes, tem que molhar até mais de uma vez ao dia. Eu dei uma molhada nela e tirei as folhas aqui, ó. É a mesma suculenta e a gente molha bastante até a água sair. Tem que molhar com borrifador, mãe? Não. Tem que molhar até sair por baixo, né, mãe? Isso. Ó. Tá vendo? Isso. E depois a gente ainda dá uma olhadinha se ela não está seca. Aí, no caso, essa aqui não está seca. Mas às vezes a gente olha e vê que a suculenta está seca. Olha para vocês verem. Um exemplo é aqui, ó. Quando passa por aqui, você vê que ela já molhou. E aqui foi um exemplo de quando a gente molha assim de uma forma dinâmica, só passando a mangueira rapidamente, a gente acha que tá molhado, mas quando a gente vai olhar, olha aqui, ó. Ó. A gente puxa aqui, você vê, ó. Deixa eu focar aqui para vocês verem. Puxando, ó. Sequinho aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é terra seca. Terra seca aqui. Então, quer dizer, molhou cerca de 2 dedinhos aqui quando a pessoa acha que molhou muito bem. E não molhou. Porque se você não ficar atento de passar, ó aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui tudo molhado. Só que aqui, ó, a terra sequinha. Essa parte aqui tá seca. Não sei se no vídeo dá pra ver bem, mas essa parte tá super seca. Então, pra evitar isso, que aqui a gente fez um exemplo pra vocês verem, por isso que ela molhou rapidinho. E aí, pra evitar isso, o que que faz, mãe? A gente não consegue uma quantidade imensa de vaso. Olha pra vocês verem o tanto. Isso aqui é a nossa estufa de produção. Aqui vocês vão ver que as plantas não estão tão bonitas, porque são plantas que a gente tá multiplicando. Igual aqui, ó.
Cortou. Aqui é uma planta que tá cortada. Essa aqui tá murchinha porque tá começando a dar raiz, então por isso que elas estão assim, não estão lindonas ainda. Aqui, por exemplo, o vaso bem vaziozinho. A gente tá aproveitando que a gente tá na nossa estufa de produção para dar essas dicas importantes para vocês. Então não repara nas plantinhas que não estão maravilhosas, que essas aqui é só da estufa de produção. Voltando então, a gente molha bem para em cada uma. Porque não dá para poder ficar molhando e depois ficar examinando em todas, porque senão não daria. Bem, e depois a gente vem e faz uma amostragem. Olha, umas 3. Para ver se conseguiu molhar qualquer bem. Qualquer coisa a gente volta molhando de novo. E aí, mostra aqui, mas como que você faz? Molha uma por uma, assim, prestigiando bem, passa para a próxima. É um momento que você não pode ter pressa. Olha aqui nessa outra estufa que a gente tem, ó. Isso aqui é uma mudinha que a gente tava fazendo e ela já tá bem sequinha. Tá bem seca, assim, murcha, tá vendo? Isso aqui é característica de que tá, essa aqui, de que tá precisando de regar. Olha essa aqui, como que tá muito murchinha, tá vendo? É uma plantinha que ela é super gordinha, as folhas, quando ela tá murcha assim, ó, a folha fica flexível e suculenta não tem. Olha pra você ver, essa aqui, por exemplo, que não tá tão murcha. A folha dela não é flexível daquele jeito. Aqui também, por que que essa aqui tá tão seca e essa não? Uma das possibilidades é que no dia de molhar, molhou menos essa. Outra possibilidade é porque a suculenta por si só, ela já aguenta um pouco mais. Igual essa aqui, olha como que ela é gordinha. E essa aqui, as folhas não são tão gordinhas. Então, a gente tem para evitar de ter isso aqui, porque aqui é um passo para ela ficar assim, começar a perder folhinhas. Então, o caminho aqui é caprichar na rega. Nessa época de calor, muito sol, a gente tem que preocupar com o sombrite, porque você... Sombrite aqui, isso, essa telinha aqui, mostra, põe a mão aí na tela. Sim. Ó, ela é uma telinha, esse aqui é um sombrite 50%. Isso, que protege o sol, diminui como se fosse a metade do sol. 50%. Metade da incidência do sol é que chega nas plantinhas. E isso ajuda para não deixar queimar, né? Isso. E se você tiver a sua coleção, uma estufa é uma coisa muito importante. Pode ser simples, de madeira, pode ser só o sombrite espichado. Cada um faz conforme a sua possibilidade. Nós, no Jardim Rosa, começamos com uma de madeira. E aí depois nós contratamos uma empresa que faz fazer a estufa agrícola profissional. Aí lá no jardim, a gente vai mostrar aqui para vocês verem um pouquinho como que é a estrutura dessa estufa aqui. A gente tem essa, a gente tem a lá do Jardim Rosa, né, mãe? Que é uma estufa de aço galvanizado, é uma estufa metálica, com estrutura metálica, uma estufa profissional mesmo. Tem essa aqui que é uma mais ou menos, então ela já é uma estufa assim um pouco mais baixo custo, mas que também atende. Tem aquela outra ali que ela nem tem ainda a lona difusora, só é o sombrite espichado na madeira. E tem aquela lá de baixo que é só metalon e fez em formato de casinha. É protegida com plástico, que é a lona difusora. E tem o sombrite. A gente tem que usar a criatividade, fazer dentro das possibilidades. Tem muitos dos nossos clientes que tem às vezes um corredorzinho e a pessoa pega aquele corredor e puxa um sombrite. Já ajuda. Ter só o sombrite já ajuda demais. Porque o sombrite vai evitar que a planta se queime, né? A gente vai mostrar agora uma imagem aí de uma plantinha nossa aí que queimou, né, mãe? Porque tava num lugar que o sombrite não estava pegando. E aí ela acaba queimando. Mas aqui a gente não tem nenhum caso de queimadura, né? Porque aqui não tem incidência nenhuma de sol direto. Todos os cantinhos da estufa tem sombrite. Tem sombrite aqui em cima, na lateral. Então, independente da posição que o sol estiver, se ele estiver lá, independente da posição, não vai queimar. Liguei para vocês verem o aspersor funcionando, tá vendo? Aí
aqui, molha as plantinhas, né? Igual uma chuvinha. Isso aqui garante pra gente muito mais rapidez, né? No trabalho aí de fazer a rega, porque ela vai acontecendo sem você ter que molhar uma por uma. Então, quem tiver a possibilidade de fazer, muito bom. Mas não tendo também, não tem prejuízo, não. Você pode molhar na mão mesmo. E aqui a gente rega, isso aqui é o engate, tá vendo? A gente compra esse engate, tipo de chuveirinho. Aqui tem vários tipos de opções aí, de forma que a água sai, tá vendo? Aqui, isso aqui custa mais ou menos uns R$40, os mais baratos. Tem da Tramontina, mas eu, pela minha experiência, esse aqui, eu não lembro qual que é a marca dele. Aí, ó. A marca dele já tá meio apagada. Deixa eu ver aqui. A Famast. Eu vou tentar ver aqui se eu acho e coloco pra vocês qual que é essa marca. Essa aqui, ó, é a nossa outra estufa, que é uma estufa mais improvisada. Mostra aí, mãe. Sim. Ela tem as madeiras. O sombrite. Madeira de eucalipto tratado, né, pra evitar de apodrecer. Então tem aqui o eucalipto tratado, o sombrite. Passamos o fio, viemos colando com aquele enforca-gato. Que também é conhecido como uma abraçadeira. De plástico. E entre um sombrite e o outro a gente fez uma ligação também com a mesma abraçadeira, enforca-gato. Isso. E como vocês veem aqui, ó, aqui tem esticador de cerca. Esse esticador de cerca aqui a gente consegue comprar em casa de agropecuária, essas coisas. Mas aí você vê que o sombrite termina aqui, ó. E aí, esse pedaço está sem. E aí que queimou. Temos que colocar. E conforme for o sol, a posição do sol, ainda queima. E nas laterais só tem essa cerca para evitar que um bichinho passe, um animal. Exato. E aí você vê que é uma estufa muito mais improvisada, baixo custo, que a gente fez mesmo para ser uma estufa suplementar. Você vê que aqui, ó, um portão, meu sogro que fez um portão mais improvisado, com a madeira que ele tinha, mas que serve totalmente, serve porque a gente precisa, que é segurar o animal para não passar e entrar aqui. E aí tem esse eucalipto aqui no meio, porque a gente foi passar essa iluminação, né? Foi passar esse fio para iluminar. Então é um modelo aí mais simples, mas que atende. Aqui tá dando até uma barriga, porque a gente precisa de esticar melhor. Só que aquela coisa, o simples também funciona e a gente vai fazendo com que a gente pode, né, mãe? Porque às vezes a pessoa pode pensar que porque vê aquela estufa maravilhosa lá no Jardim Rosa, que aí a pessoa pensa, quando alguém fala assim, faz uma estufa, a pessoa pensa, eu não vou ter condição de fazer uma estufa, mas a gente faz o que a gente pode com os recursos que a gente tem no momento. Aqui, ó, a gente tá com um pedacinho de sombrite, né, mãe? É verdade. Esse sombrite você compra em casa de ração, compra em casa agrícola. Esse aqui é um 50%, passa só 50% da luz. Tem também o 70%, que ele tem uma malha mais fechadinha, e aí passa só 30% da luz. E aí a gente pode pegar e jogar um sombrite assim, ó, nesse horário que tem mais incidência de sol, que é mais ou menos de 10 até umas 3, 4 horas da tarde. Temos também essa outra estufa, que é a que a gente falou que ela é de metalon, tá vendo? Ela é de metalon, uma estrutura assim. Para quem quiser fazer, dá para fazer com um serralheiro. Aí tem um portãozinho, o sombrite aqui nas laterais. Como ela é alta, e tem uma sombra aqui de uma árvore, a gente não colocou sombrite por cima. Mas então, tem sombrites nas laterais. E aqui embaixo tem uma madeira de pinos mesmo. E a estruturazinha, tá vendo? Aqui uma estrutura para segurar. E aqui em cima tem o plástico difusor, tá vendo? Então, para finalizar, recapitulando aí, nessa época é muito importante você regar bastante. Não rega só um pouquinho cada hora.
vai na hora de molhar, molha até a água sair por debaixo do vaso, molha muito, 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 molha com mangueira, não tem problema. Mas também tenha atenção para molhar no final da tarde ou no início da manhã, bem cedinho. Hoje vocês viram que a gente molhou agora pela manhã, mas porque tá um dia muito nublado aqui e apesar de estar muito quente, tá um dia nublado, então a gente molhou de manhã. Mas especialmente nesses dias que estão tão quentes, é bom você molhar por volta de 5, 6 horas da tarde, para que durante a noite a plantinha vá absorvendo aquela água. É o melhor horário para regar e não correr o risco de ela ficar molhada aí no período do dia que é mais quente, não ter risco aí de cozinhar as suas raízes. Além disso, se for possível para você, invista em colocar um sombrite aí no lugar onde as suas plantinhas estão, ou tentar colocar elas num lugar que elas não peguem tanto esse sol depois de 10 horas da manhã, esse sol que é após esse horário até mais ou menos umas 4 da tarde. Então deixa ela pegar só o sol da manhã, porque se você deixar ela pegar esse sol muito quente e ela não estiver coberta, corre um risco muito grande de ela queimar. Algumas não queimam porque já estão bem adaptadas. Se a sua plantinha estiver muito colorida, bem adaptada, ela já tiver costume de ficar ali todo ano no mesmo lugar, pode ser que ela não vá queimar. O vídeo de hoje a gente fez aí de uma forma mais dinâmica aqui na nossa estufa de produção mesmo, sem muita preparação de cenário e tal, realidade como ela é, mas passamos aí o que é importante, que é a mensagem aí de como lidamos aí com esse período tão quente do ano. Obrigada por ter acompanhado a gente ama fazer esses vídeos. Então deixe seu comentário do que você quer ver aí nos próximos vídeos. E até a próxima. Um beijo.